Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pablo, o seu professor de história, de atualidade, sociologia, filosofia, que vai te ajudar tanto em Enem quanto em vestibulares que você for fazer Brasil afora. E hoje eu tô aqui com uma missão mais do que especial, que é mostrar pra você como é que, afinal de contas, eu estudo história. Será que história é só eu pegar o livrão e começar a ler? Conto isso pra vocês depois da nossa vinhetinha. Solta ela aí, editor! Pois bem, pessoal, o nosso objetivo hoje aqui é tentar entender de que forma, de que maneira eu posso estudar e eu posso aprender história pro Enem, por exemplo, pros vestibulares. Ô Pablo, às vezes eu vejo que história tem um monte de livro, um monte de coisa escrita. Será que eu preciso decorar isso? Será que eu preciso decorar data? Será que eu vou ter que aprender nome de coisa? Calma lá, rapaz, se desespera. Se desespera. Calma lá, rapaz, se desespera não. Calma, respira, conta até 10 que eu vou poder te ajudar. A bem da verdade, quando nós falamos de estudo de história, nós precisamos de entender que história é transição. Nós vamos pegar determinados acontecimentos, determinados períodos históricos e vamos fazer algumas generalizações. Outro ponto é que nós estudamos história observando o passado para tentar entender e buscar correlações no presente. Ô Pablo, eu já ouvi dizer que história nós estudamos para prever o futuro, não é futurologia aqui não, rapaz. Quem te falou isso não tá sabendo nada, calma, respira de novo. Na verdade, nós estudamos história para entender o que está acontecendo hoje e tentar buscar correlações com o que eventualmente em outros momentos já aconteceram. Não é exercício de futurologia nem nada nesse sentido. Nós buscamos estabelecer alguns padrões, tudo bem? Opa, beleza, peguei um textão de história. O que eu preciso de entender? O que eu vou precisar de aprender para Enem, para vestibular? O que eu vou precisar de saber? Bom, para começo de conversa, cada vez menos os vestibulares vêm pedindo decorebas, datas, números, essas tretas todas. Isso fala pra matemática, não é? Essas matérias mais chatas aí de se estudar. Tô brincando, pessoal da matemática, tô brincando. Um beijo para todos os professores de matemática aí que fazem um trabalho também de democratizar a educação aqui por meio dessa plataforma e de todas as outras, tá? Na verdade, se eu quiser entender história, geralmente num texto de história, né, numa questão de história, eles vão te perguntar ali em vestibular mais ou menos 5 grandes aspectos, 5 grandes temas, 5 grandes assuntos relacionados àquela civilização que o texto, que o tema vai estar tratando para você. Sabe quais são? Antes de eu te falar, rapaz, dá seu like aí, que é isso? Você já tá assistindo meu vídeo aqui, não deu o seu curtir, não deu o seu like ainda, isso aí é feio. Desse jeito você não vai aprender história não, rapaz. Ativa o seu sininho, faz essas tretas todas aí que vocês estão acostumados. Compartilha o canal aí nos grupos de vocês, vai ajudar demais, vai fortalecer muito, beleza? Olha só, pessoal, os 5 grandes aspectos que nós temos que observar para estudar história são os seguintes. Em primeiro lugar, qualquer texto de história, você vai precisar de entender qual era a política que existia naquela região. Ih, Pablo, não, política, já começou, não gosto disso, não assisto debate, não quero saber quem vai ser presidente, prefeito. Calma lá, meu querido, calma lá, vai devagar, não se apavore não. Quando eu falo de política, eu não estou me referindo necessariamente à política partidária. Eu não estou falando de candidatos A, B, C, nem nada nesse sentido. Na verdade, sempre que eu estiver falando de política, eu estou falando de relação de poder. Quem é que manda ali naquela sociedade, não é? Eu vou estar sendo político, pessoal, sempre que eu estou convencendo alguém de fazer aquilo que eu quero que ela faça. Todas as vezes que eu estiver exercendo poder sobre outra pessoa, ali, naquele instante, eu vou estar sendo político. Que conhecimento é poder. Prendam-no. Cortem sua garganta. Parem. Esperem. Ai, eu mudei de ideia. Podem soltar.
Afastem 3 passos. Virem de costas. E fechem os olhos. Poder é poder. Vou dar um macete pra vocês. Deixa eu ver se ela não tá ouvindo. Pessoal, a pessoa mais política que eu conheço é a minha esposa, porque ela sempre exerce poder sobre mim. Um beijo, meu amor, tá? Então, sempre que eu tiver alguém em uma relação de poder, onde um está mandando, onde um exerce poder sobre o outro, ali eu tenho o primeiro aspecto do estudo histórico, não é? Que seria justamente a questão política. Então eu tenho que identificar quem é que manda. Então se eu tô lendo um texto lá, eu vejo, opa, aqui tem alguém mandando, tem alguém obedecendo. Aqui eu tenho a organização política daquela sociedade. Opa, o que mais que eu preciso de entender? Bom, segundo aspecto é a economia. Pablo, economia é grana, é dinheiro? Também. Mas sempre que eu estiver falando de economia, eu não estou falando somente de dinheiro, bolsa de valores, criptomoedas, nada disso. Economia nada mais é do que a forma que aquela sociedade ela usa para se sustentar, cara. De que maneira que aqueles povos eles estão se organizando para retirarem os seus alimentos. De que forma que aquela sociedade, no geral, ela está se organizando para comer, para se alimentar. Esse é o segundo aspecto, então. De que maneira pode ser agrária, pode ser exportadora, exportação, importação, pode ser agrária, pode ser industrial. De que maneira que aquela sociedade, de um modo geral, ela está se organizando para se alimentar. Aqui eu tenho um segundo aspecto histórico, beleza? Que seria a questão da economia, tá aparecendo aí embaixo para você. Anota para você não esquecer, rapaz. Terceiro aspecto, pessoal. Terceiro aspecto que eu preciso de entender é a sociedade. Papo, barrancou tudo, agora eu não sei mais o que tá acontecendo, deu tela azul. O que é isso, pessoal? Eu vou ter que estudar a sociedade por meio da sociedade? Não é bem assim. Quando eu falo, pessoal, de entender sociedade, eu quero entender quais são os postos sociais que a galera ocupa. Se eu for olhar na Idade Média, daqui a pouco vai ter vídeo aqui no canal também. Se eu for olhar na Idade Média, eu tenho uma sociedade que ela é estamental. Ou seja, eu tenho postos sociais bem definidos. De que maneira aquela sociedade ela está organizada em relação à ocupação social? Quem é que faz cada coisa ali? Eu tenho um aspecto da sociedade, que seria o terceiro aspecto, que é o aspecto social. Quarto aspecto, Pablito. O quarto aspecto é a cultura. Pablo, essa eu sei, essa tá tranquilo, tá de boa. Cultura tem a ver com aquela galera que lê muito, com aquela galera, né, que conhece muitos livros, muitas músicas, certo? Errado, animal, tá errado, não tem nada a ver com isso não. Cultura, pessoal, tem a ver e tem relação com aquilo que é fabricado, com aquilo que é feito por determinadas sociedades, não é? Então, se você olha lá as pirâmides do Egito, é um traço cultural, né? Cultura tem a ver com aquilo que nos é passado não por meio de uma herança genética. Ora, se fosse por meio de uma herança genética, você estudava lá na biologia. É aquilo que é passado por meio de aprendizados. É aquilo que aquela determinada sociedade entende como certo, como errado, como belo, igual vocês estão vendo aqui, como feio e assim sucessivamente, tá? Então esse é o quarto aspecto, que seria a cultura. E por último, eu tenho que falar também da religião. Religião nada mais é do que as crenças que movem determinadas sociedades a fazerem o que elas estão fazendo. Religião aqui não tem a ver com uma religião específica, mas o que aquela sociedade ela está acreditando. Qual é o aspecto de crença que vai mover aquela sociedade? Então todas as vezes, meu querido, para se preparar para Enem, para vestibulares, que você quiser, não é? Tentar ler um texto de história, não vem com essa de decorar datas, nomes, isso você vai acabar fazendo de forma secundária. Mas tente entender, dentro desse contexto, qual o aspecto político, qual o aspecto cultural, qual o aspecto religioso, social, qual seria ali o aspecto econômico dessa sociedade. Fazendo isso, você vai ter aí já um grande salto, um grande avanço nos seus estudos para o vestibular. Espero que tenha te ajudado, um grande beijo.
Um abraço apertado. Não deixa de seguir a gente não, a gente tá só começando e vai vir coisa boa demais aí pra frente, pra você que é vestibulando, pra você que quer fazer concurso público, pra você que quer estudar, tudo bem? Segue a gente aí, dá um curtir, dá um compartilhei, tá? Se você tiver gostado, deixa o seu comentário que a gente vai trocando ideia, tá? Um grande beijo, sucesso, um abraço, valeu, tchau, tchau!